Salve Maria. Nós podemos ser tentados muitas vezes a desanimarmos por um grande motivo. Primeiro, porque nós vamos lutando contra o pecado somente e tão somente com as nossas forças. Nós suplicamos pouco a graça de Deus, nós contamos pouco com a graça de Deus e muitas vezes esquecemos que é Deus o grande autor da santidade em nós. É verdade, nós colaboramos, nós nos dispomos, nos predispomos para esse caminho de santidade, mas é Deus o grande autor. É Ele, aquele que vai nos moldando e mudando a nossa história. Interessante que até mesmo um pensamento bom, de fazer um ato bom, vai falar a teologia católica que é uma graça, né, preveniente, ou seja, Deus de forma preventiva, de forma antecipada, Ele nos dá esse bom desejo, esse bom pensamento. Não quer dizer que... Diga, Jefferson. Valeu, cara, um abraço aí para você e a família, Deus abençoe. Então até os atos bons que nós fazemos, sem dúvida, os pensamentos, melhor dizendo, sem dúvida também é graça de Deus. Às vezes o orgulho, ele vai destruindo a nossa vida, a nossa família, às vezes um emprego, às vezes uma amizade. O orgulho é um dos males que mais cresce dentro das famílias e as pessoas não sabem contar umas com as outras, né? Isso é fruto de uma mentalidade de independência, uma independência que não é liberdade, é uma falsa liberdade. Então, essa graça é chamada graça preveniente, ou seja, Deus se antecipa dando essa graça para nós. Depois tem uma outra graça, quando nós temos o bom pensamento e vamos, né, querer colocar esse pensamento em prática, esse bom pensamento, a graça coadjuvante e a graça concomitante. Ou seja, Deus nos capacita a fazer esse ato de forma mais perfeita. Não somente fazer por fazer. Quero indicar um livro para você que é muito bom. Vai trabalhar muito esses assuntos, de como a gente crescer no processo de santificação. Para formar almas santas, de Adolfo Tanqueray, grande teólogo da teologia mística, o mesmo autor do livro Teologia de Ascética e Mística. Então, um ponto que eu queria aqui falar com vocês, né? Aqui esse livro, um abraço aí para Edna, um grande abraço, Edna, Deus te abençoe. O livro vai tratando também de uma coisa que geralmente a gente esquece. Como é que nos atos mais simples da minha vida eu posso agradar a Deus e eu posso ir me santificando? Como é que comendo eu posso ser santo? Existem 3 formas de eu comer. Eu posso comer com gula. Isso aí muitos de nós pecamos. Eu, vez ou outra, caio nesse pecado da gula. Acho que vocês também que estão ouvindo, alguns caem, né? Desse pecado da gula, vez ou outra ultrapassa o limite. Ou seja, colocar a comida como um ídolo, não a comida como fala São Francisco de Sales. Nós devemos comer para viver e não viver para comer. Não é o contrário, né? Não é a ordem inversa. Então a primeira forma de comer é a desordenada, a errada, a gula. A segunda seria comer simplesmente porque eu quero restabelecer as forças para trabalhar, para viver normalmente, sobreviver. É algo natural. E existe a forma de comer mais sobrenatural. Como? Onde eu como pensando em restabelecer minhas forças para amar melhor a Deus, para amar mais o irmão, para me gastar pelo reino de Deus, para dar minha vida pelos outros. Ou seja, eu me alimento não pensando somente em mim mesmo, mas pensando na minha alma, pensando no outro, pensando em agradar a Deus. Ou seja, é um pensamento além. Isso poucas pessoas fazem. Existe a forma de eu trabalhar de forma desordenada, trabalhar com aquela ganância, aquele ativismo. Existe a forma de eu trabalhar de forma natural, trabalhar, me cansar, conquistar minhas coisas, conquistar a casa, um carro, conquistar as coisas normais para ter uma vida sóbria, tranquila, uma vida digna, né? E a outra forma, trabalhar sabendo que mesmo que meu patrão seja ruim, mesmo que o salário seja baixo, eu vou trabalhar para agradar o Senhor.
Uma coisa que nós caímos muito nessa tentação, eu mesmo já caí nesse pecado, né? Porque não é valorizado às vezes no trabalho, você começa a relaxar no trabalho. Porque dá a entender que o outro está te escravizando, né? Às vezes parece isso. E às vezes, infelizmente, o outro quer escravizar. Claro que a gente não pode chegar ao ponto de perder a dignidade no trabalho. Você também tem que ter um diálogo com o patrão, né? Uma conversa, porque você não é animal para trabalhar igual burro de carga. Tem que ter uma conversa, claro, né? Mas algumas humilhações elas devem ser suportadas, não em vista de manter o emprego. Também pode ser por isso, mas em vista de unir a minha humilhação às humilhações que Cristo passou. Humanamente, e mais do que humanamente, mas se a gente for olhar só pela lógica, é muito sem sentido isso. Quando esse mundo é a meta última, essas coisas não têm sentido. Parece um mundo de fantasia, um conto de fadas, um mundo de poesia. Mas quando o nosso fim último, fim não no sentido de término, fim no sentido de finalidade, ou seja, a nossa meta última é o céu. Nós fomos criados para lá. Felizes os puros de coração porque verão a Deus. Um abraço para Helena Dias, sua família, um grande abraço. Esses grandes amigos aí que sempre torcem e rezam por nós, né? Deus abençoe. Também um abraço para minha grande amiga Stephanie, né? Que Deus abençoe também a vida dela. Então, muitas vezes a gente vive em função de quê? Comprar um fogão novo, que não é ruim, comprar uma moto, comprar outra casa, comprar outro terreno, acumular e acumular. E perde a paz querendo acumular. O acúmulo, ele pode ser um vício, pode ser uma compensação, ou seja, eu quero preencher um vazio que está no meu coração e às vezes eu acho que eu preencho esse vazio quando eu compro tal coisa. Essa compulsão em sempre ter mais. E nunca acaba esse querer ter mais. Às vezes as pessoas dizem assim, né? Ah, eu sou tão pobre, eu sofro tanto. Se eu não for pro céu, ninguém vai mais. Mas ser pobre, sofrer, não leva ninguém pro céu. É como eu vivo a minha pobreza. É como eu vivo o meu sofrimento. Não é somente porque sofre, mas é como eu sofro, com quem eu sofro e por causa de quem eu sofro. Vai falar São Paulo em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, tivesse toda a fé, ciência e profecia, se eu doasse meus bens aos pobres, todos os bens, se eu desse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada valeria. Ou seja, o que é que leva alguém a dar o corpo para ser queimado, a dar a vida, a dar tudo, se não for o amor? Tem, infelizmente tem. Às vezes é orgulho, às vezes é querer ser reconhecido como estrela, como herói. Às vezes não é o amor a Deus, é o amor a si mesmo, o amor egoísta. Né? Isso é chamado pelos teólogos de filáusia. É o amor de si contra si. Ou seja, o drogado, o adicto, ele diz que se ama, mas ele se ama matando-se. O alcoólatra diz que se ama, mas ele se ama matando-se. E por aí vai. O adúltero também. Aqui eu retorno um pouquinho a palavra atrás. Ter esse cuidado para não... A gente não tá rotulando. A pessoa não é o adúltero, a prostituta, o ladrão, ou isso ou aquilo. Ele está naquele pecado, mas ele não é aquele pecado. Ele não é. Deus pode transformar aquela pessoa que está no pecado do roubo, seja o pior roubo que a gente possa perceber. Seja o pecado do adultério, do aborto, seja qual for o pecado. Essa pessoa pode ser um grande santo. Se nós olharmos para a vida dos santos, tem vários tipos de pessoas. Tem pessoas que viviam no pecado, na podridão, e Deus tocou, e essa pessoa começou a caminhar, e começou a deixar Deus trabalhar na vida dela, e ela se tornou um grande santo, uma grande santa. Há outros que desde criança já eram predispostos a ter uma vida de santidade, como São Pio de Petricina, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Que tiveram seus momentos de conversões mais fortes, mas já desde criança já havia essa busca, né, profunda da santidade, como Jacinta e Francisco, né, que foram há pouco tempo canonizados pelo Papa Francisco. Então a santidade não é apenas
uma quimera. Não é isso, aliás, né? Não é uma ilusão, não é aquela coisa fantasiosa. Não, a santidade ela é possível. A santidade é quando as coisas que nós fazemos encontram um sentido. As nossas lágrimas vão tendo um sentido, o nosso cansaço, o nosso sofrimento. E é Deus que vai dando sentido a isso tudo. Como a gente canta, chorar com os que choram, né? Sofrer com os que sofrem. Nós precisamos aproveitar a nossa vida unindo tudo isso a Cristo, porque senão se torna vazio. Trabalhar, trabalhar, ter as coisas, e depois? E depois? Ah, depois morreu, acabou e pronto. Meu irmão, se a nossa vida é só para esse mundo, como fala São Paulo, nós somos os mais miseráveis deste mundo. Eu lembro aqui do testemunho da Isabel, mãe do Antes dos Reis, onde ela fala assim: Anderson, se não houver céu, tem que haver um céu. Porque ela sofreu demais, né? Com várias situações. E sem dúvida, irmãos, alguns dias assim, a Igreja Católica, ela prega que existe o céu e o inferno para enganar as pessoas. Que grande tolice, né? Que grande tolice. Será que a Igreja Católica foi sustentada durante 2000 anos por uma mentira, por um boato, que Cristo ressuscitou? Não. Esse Cristo nós experimentamos na carne. Por mais que nós sejamos miseráveis, pecadores, ruins, cheios de defeitos, mas eu experimentei, você talvez já experimentou o Cristo ressuscitado. E por isso você não se entrega. Às vezes você desanima, às vezes você se entristece, às vezes você quer desistir. Mas o Cristo ressuscitado, poderoso, que venceu a morte, ele te toca e não te deixa desistir. Aqui não é uma palavra de efeito, não. Há 2000 anos, homens e mulheres são capazes de perder a cabeça, serem queimados no fogo, serem jogados aos leões, mas não negam a Cristo. Por quê? Porque não ouviram uma ilusão. Não é um sentimentozinho. Se fosse um sentimentozinho, quando a pessoa estivesse lá no fogo queimando, ela negava a Cristo. Se fosse um sentimentozinho, quando a pessoa estivesse prestes a perder a cabeça, ela negava a Cristo. Quando estivesse prestes a ser crucificada, ela negava a Cristo. Mas não. Aqueles que negaram não foi porque Cristo não estava ressuscitado, mas é porque eles não olharam para o Cristo ressuscitado. Quantas vezes nós somos rápidos em julgar as pessoas que negam a Jesus? Mas quantas vezes, perdão, né? Quantas vezes por dia nós negamos a Cristo? Negamos porque rezamos pouco ou nada, negamos porque falamos mal do outro, negamos porque reclamamos de Deus muitas vezes. Irmãos, a gratidão é um grande sinal de que nós encontramos a Deus. Porque uma pessoa grata, ela reconhece que tudo que ela tem, por pouco que seja, um caroço de feijão, uma tampa de uma garrafa, uma casa alugada ou comprada, uma bicicleta, tudo que ela tem, tudo, é prova do amor de Deus. Até mesmo as dificuldades, as lutas diárias, elas nos tornam mais humildes, mais pacientes, mais simples, mais prudentes. Não essas coisas por si mesmas, mas porque de fato Deus age através até mesmo das tempestades para nos podar. Ele age através disso. É difícil perder alguém, é difícil passar por uma doença. As pessoas que servem ao inimigo, ao demônio, passam por isso. As pessoas que são os ateus passam por isso. Mas também os filhos de Deus, os cristãos, passam por isso. Qual a diferença? A diferença é porque nós podemos ajudar esses que perderam o sentido. E nós vamos sofrer com um sentido. Ou seja, tudo vale a pena, porque é olhando para o céu. E o céu primeiro que habita na minha alma, que é o próprio Deus. Vale a pena não desistir. Não entregar-se. Não se prostrar diante do mal, mas se prostrar diante de Deus, porque Ele é o vencedor. E diante dele se dobram os demônios, se dobram os problemas, se dobram os pecados, se dobra tudo. Isso não é frase de efeito, isso é real. E você, eu creio que tem experimentado muitas vezes na sua vida isso. Cristo ressuscitou. Aleluia. Sim, verdadeiramente Ele ressuscitou. Amém.